pessoal, tudo bom com vocês? Eu prometi aí que eu ia gravar o último vídeo do ano. Daqui a umas horinhas o ano acaba, né? E a gente vai aí gravar o último vídeo do ano, tá bom? Gente, eu fiquei pensando muito sobre o tema que eu ia falar nesse vídeo, né? Eu ia falar do vídeo. Eu pensei em falar sobre a dependência financeira na idade adulta. Eu pensei em falar sobre lidar com lidar com certos tipos de relacionamento. Eu pensei em falar sobre a dificuldade do término, só que eu escolhi falar justamente sobre como é que eu sei, eu ou vocês, né, qualquer pessoa, como é que eu cheguei num determinado patamar de considerar que a minha relação era uma relação narcísica. Novamente, nós não podemos dar diagnóstico aqui, tá, gente? Mesmo que a gente tivesse formação na área, muito profissional dá diagnóstico errado, mesmo conhecendo pessoalmente, mesmo depois de várias e várias sessões com a pessoa dá diagnóstico errado. Então, nós também não podemos ficar dando diagnóstico levianamente, porque o que eu vejo de gente falando fulano é narcisista, fulano é NP, fulano é não sei o que, fulano é... Sabe? Nós temos que observar as atitudes da pessoa a fim de ver se ela vai ter uma relação razoável conosco ou não. Se ela não for ter uma relação razoável conosco, então não importa se é NP, não importa se é simplesmente uma pessoa que não quer levar sua relação adiante, ou que quer te dar uma relação desequilibrada. Tem muita gente que quer te dar uma relação desequilibrada. Gente, vamos prestar atenção num negócio aqui. Eu penso que em vez de ficar dando diagnóstico, nós deveríamos fazer o seguinte. Nós deveríamos pensar no seguinte: será que a pessoa tal, ela tá fazendo triangulação, ela tá me tratando daquela maneira que eu considero que eu não mereço? Então eu não devo mais estar à disposição dessa pessoa para ela querer me humilhar, para ela se sentir melhor. É porque que eu considero que a minha relação, no caso, era uma relação narcísica. Vamos pincelar algumas coisas aí. Eu não vou falar ano, eu não vou falar dia, eu não vou falar características, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Muita gente, na época eu já tinha mais de 25 anos, e chegava para mim e falava assim: ah, mas é só um término. Quem vê de fora acha que é só um término. Foi só um término, foi só um negocinho assim, assim. Isso daí não é tão difícil. Quem passa sabe que não é só um término, porque além do término tem a campanha de difamação. Tem a pessoa narcísica, ela vive se fazendo de vítima. Ela vive chegando e falando que a vítima foi ela. Vive dizendo que ela é que sofreu, ela que não sei o quê. E os outros vão se afastar de você e vão achar que a culpa é sua. Mas vamos voltar aqui, gente. Por que eu creio que não foi só um término? Porque eu falei no outro vídeo, o término você conversa. Não é fácil, nenhum término é fácil, por mais que seja de comum acordo, e a maioria dos términos não é de comum acordo. A maioria dos términos, uma parte quer, outra parte não quer. E mesmo a parte que quer, ela tem que ter uma espécie de adaptação, um período de adaptação em relação à sua nova realidade, porque por mais que a relação fosse insatisfatória, ela cumpria certos pré-requisitos. Ela preenchia certas necessidades ali e a pessoa vai ter que viver sem elas a partir de então. Sem elas sendo satisfeitas, é isso que eu quero dizer. Um término com uma pessoa
narcísica, com fortes traços narcísicos, não podemos usar diagnóstico, mas com fortes traços narcísicos, ela acontece da seguinte forma. O narcisista, ele não vai deixar o outro terminar com ele, não. Primeiro sinal que ele vê que o outro quer cair fora, ou ele vai tentar fazer o hoovering, ou ele mesmo vai tomar a dianteira para terminar a relação. Porque ele não pode ter arranhões no seu falso self, ele não pode ter arranhões. Ele é perfeito. Como que alguém termina com alguém perfeito? Não pode existir isso. Ele não tem erros, ela não tem erros. Então, gente, olha só. Narcisista, o término não é término, o término é descarte, não tem discussão, não tem exposição das verdadeiras razões pelas quais a pessoa está terminando. A real razão pela qual a pessoa está terminando, sabe qual é? Você não cumpre a agenda dela ou dele. Ou você está expondo demais os defeitos dela ou dele, que ele não quer que exponha. Ou você está indo contra a agenda dela ou dele, que você não quer que cumpra. Enfim, né? A pessoa vai dar um jeito aí de fazer com que... Enfim, que esse ego dela, esse ego perfeito dela ou dele seja salvaguardado. Imagino eu que num término normal, a relação ela vai desgastando aos poucos, você vai vendo aos poucos o desgaste, e os dois uma hora chegam, sentam para conversar e falam assim, ó, não tem mais futuro isso aqui. Não tem mais futuro, não tem mais... Os nossos objetivos são muito diferentes, a gente quer uma coisa diferente... E vai desgastando aos poucos. A relação narcísica, ela já começa errado, né? Por quê? Porque ela começa com love bombing. Ela não começa com uma construção normal e aos poucos de um relacionamento. Ela começa a jato, ela começa de um dia para o outro, ela termina de um dia para o outro também. Porque o objetivo dessa pessoa não é te fazer feliz, não é construir um relacionamento a longo prazo com você. O objetivo dessa pessoa é tão somente fazer com que você se vicie nela ou nele, para que ele ou ela faça o que quiser de você depois. E use o argumento, o pseudo-argumento da alma gêmea para falar assim, mas nós não somos almas gêmeas? Por que então que você não faz XYZW para mim, sendo que nós somos almas gêmeas? Se você me amasse de verdade, você faria. E claro que pela pessoa, o outro não vai fazer nada. Então, a minha relação, ela começou bem assim. A gente se conheceu na internet. A gente começou a namorar em pouquíssimos dias. A gente nem se conheceu pessoalmente, já começou a namorar. E... eu era a mulher mais maravilhosa do mundo. Ele dizia palavras assim, por exemplo, nunca vou encontrar ninguém igual você no Brasil. O Brasil tão vasto, né? Nunca vou encontrar ninguém igual você. Falava que nunca ia encontrar 2/3 de mim em outra mulher. Porque quando eu vi aquela mulher ali de azul, que no dia eu tava de azul, quando a gente se encontrou, eu já sabia que era a mulher da minha vida. Imagina isso por meses a fio. Pessoa que não tem preparo, pessoa que nunca lidou com essa temática do love bombing, que não sabe que esse bombardeio de elogios também é uma violência, porque tá te forçando a seguir um caminho que normalmente você não seguiria. Por exemplo, casar muito rápido, doar dinheiro muito rápido, indicar a pessoa para um cargo, se a pessoa tiver influências. É uma violação também. Como que um monte de elogio é violência e violação? Dessa forma. Não o elogio em si, mas a finalidade do elogio. E nunca houve uma discussão entre nós. Uma discussão mais feia, porque não existe espaço para discussão nesse tipo de relacionamento. Quando ele foi reparando que eu não cumpria com a agenda dele, pela razão que for, não cumpria. Hoje eu acho até que ele queria dinheiro mesmo.
Porque ele vivia soltando indireta, uma tônica muito comum nesse tipo de relação indireta. Minha mãe disse que se a gente já tivesse uma casa, a gente já casava. Quer dizer, se eu me apressasse aí arrumando um lugar pra gente morar e fizesse como certas mulheres que eu já vi fazerem por aí, de se predispor a sustentar um desconhecido e já botar pra dentro de casa e sustentar, quem sabe a gente não teria se casado. Só que casamento não é sinônimo de felicidade. E apesar de eu ser codependente na época, eu tinha uma certa noção de que eu não podia ir sustentando uma pessoa assim. Entendeu? Tudo é na base da indireta. Então eu mandava musiquinha. Uma vez eu me lembro uma musiquinha que ele mandou. Música antiga, dos anos 70. Como é que é? Agarre bem o seu homem. Tudo é indireta de, ó, se você não tomar cuidado, eu vou sair fora. Se você não fizer não sei o que, eu vou sair fora. Se você não arrumar a casa pra gente, eu vou sair fora. E nunca houve uma discussão, nunca houve uma altercação, mas houve muita triangulação. E a minha vontade não valia nada, entendeu? A minha vontade não valia nada. E eu acho que esse é o ponto principal. Inclusive no livro que eu tô lendo aí do Dr. Inaki primeiro, ele fala assim, por que eu tô falando dele? Porque ele tem respaldo acadêmico, né, pra falar desse tipo de assunto. O Dr. Inaki primeiro, ele fala mesmo que em termos jurídicos, esse tipo de interação, se é que a gente pode chamar assim, não deveria nem valer, porque a pessoa, ela está dopada. Ele usa esse tipo de termo, ele esmiuça muito a questão do love bomb. Gente, o nome do livro é Amor Zero. A gente tem em português, tem em espanhol também, para quem gosta de ler, para quem quer ir ler. Comprem, né? Prestigiem. É uma obra assim riquíssima. E no entanto, é uma obra que quase ninguém conhece. Não, muita gente já conhece, mas eu digo, não é tão conhecida quanto, por exemplo, obras populares, é isso que eu quero dizer. E tem uma linguagem muito fácil de leigos entenderem. Não é linguagem rebuscada, não é linguagem de monografia, não é linguagem de... A linguagem muito simples de entender. Ele põe inclusive em tópicos ali. Ele não fez um negócio complicado, ele fez inclusive um negócio simples para todo mundo conseguir entender. E a principal tônica é essa: a pessoa, ela não pede permissão para nada, ela não entra em acordo com nada. E de um dia para outro, ela tá lá contando outra mentira, às vezes só para te descartar. Aliás, a mentira é uma grande tônica também. Por que a mentira? A mentira, ela indica o estado camaleônico, né, desse tipo de pessoa, que se adapta à situação e diz exatamente o que o outro quer ouvir. Enquanto isso, a pessoa está maquinando o que ela pode pegar daquilo ali. Então, gente, não interessa diagnóstico. O que interessa é, você está se sentindo manipulado nessa situação? Você está sentindo que todo aquele love, que é mentira, né? Você está sentindo que aquilo ali, na verdade, está sendo dito ou feito não para te agradar, mas para te prender numa determinada situação? Você está sentindo que aquela pessoa está chegando para você e falando determinadas coisas só para fazer com que você, na verdade, aja dessa daquela forma, dessa daquela maneira, ao invés de você ter a sua livre capacidade de escolha? O que está acontecendo? Você tem que olhar o entorno, porque como eu falei aqui na questão do love bombing, elogio por si só é agressão? Não, mas tem que ver a intenção do elogio. Ontem eu estava vendo um especial do Hitler, da época do Hitler, e a ex-secretária do Hitler, num vídeo aí já antigo, ela falou que ele elogiava muito, ele falava da fulana tinha uma orelha bonita.
E ele era muito gentil e educado. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa pode ser, sim, gentil e educada, mas para um determinado fim, para que todo mundo pense que ela é boazinha, que ela é legal, que ela vai ser uma boa parceira. No caso do Hitler, que era um caso extremo, um bom líder de nação. E o resto é resto, o resto é lixo. Só eles que são bons. Então, eles podem sim fazer algo bom para você, te mandar um monte de elogios, mas para te prender, para te viciar como se fosse numa droga, né? Tem o mesmo efeito no cérebro que a cocaína, né? A longo prazo, por isso que eu falei, é meses, tá, gente? Não existe uma conversa, não existe diálogo, existe o cumprimento da agenda deles ou não. Engraçado que eu achei que eu tinha inventado esse termo da agenda até eu ter visto no livro do Dr. Inheque Pinheiro, que na verdade eles têm sim uma agenda oculta, que eles nunca vão falar para você qual é. Eu nem sabia até o dia que eu li o livro, e ali tem respaldo acadêmico disso que a gente está falando, tá, gente? Mas as pessoas não chegavam a falar assim, ah, mas qual a diferença? A diferença é que não se processa o período de luto, não existe processamento do período de luto. Você vai sofrer campanha difamatória depois que a tua relação acabar. Eles vão se fazer de vítima porque eles são perfeitos, lindos, maravilhosos, você não presta. E principalmente, você era linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso. E no segundo seguinte você não presta pra nada porque não presta. Porque colocar que você não presta vai servir a um propósito. Então, por que eu acho que foi uma relação narcisista? Porque não houve diálogo, só houve manipulação, só houve o que a pessoa quis fazer, muita imposição. Muita imposição. Nós estamos namorando, ponto. Não tem essa de você quer, não. O que você quer, não interessa o que você quer. O término é a mesma coisa. Não quero mais saber. Se precisar mentir, vai mentir. Se precisar mentir também para te conquistar, vai mentir. Foi tudo uma grande mentira. É muito intenso emocionalmente falando, mas não é real. É tudo mentira. Inclusive no livro do Dr. Inheque Pinheiro ele fala mesmo que uma das chaves para a gente entender é a gente pensar: isso nunca existiu. Não é fácil, mas é possível. Gente, tudo de bom. Feliz 2020 para vocês e até o próximo vídeo.